Pessoal, aí do Arte79, estou aqui novamente para falar um pouco, fazer análise de filmes, aí fiquei sob a incumbência, aí é o filme Parasita, ganhou as duas principais categorias do Oscar, né, desse ano, melhor filme estrangeiro e melhor filme também, um filme sul-coreano que, digamos assim, causou uma reviravolta nas engrenagens aí de Hollywood, né, desse ano. Então esse filme é do diretor Bong Joon-ho, que é um sul-coreano. Eu já acompanho o trabalho dele há algum tempo. Ele tem um filme anterior a esse que eu acho muito interessante também, que é O Expresso do Amanhã. O filme é até estrelado pelo Chris Evans, que faz o Capitão América aí no universo cinematográfico da Marvel. Que é um filme que traz uma discussão sobre desigualdade social, né? Sobre determinadas castas, digamos assim, né, que ainda existem na nossa sociedade, né? Mesmo que algumas pessoas temem em dizer que elas não existem, tá? E esse filme Parasita, ele tem muito disso também, né? Essa é a principal discussão que norteia. Então ele vai acompanhar duas famílias, né? A família Kim, que é uma família pobre, né? Vive numa condição, digamos assim, de uma pobreza bem alarmante. E também a família Park, que é uma família mais rica, onde o patriarca aí tem uma empresa de tecnologia. A Coreia do Sul é um cenário bastante interessante, porque apesar dela ter se desenvolvido muito nos últimos anos, né, somente por causa dos investimentos em educação, nós temos muitas situações que ocorrem na Coreia do Sul que são semelhantes às do Brasil aqui, né? Essa questão de desigualdade social e de pobreza, né, algumas comunidades semelhantes até favelas, né, também é um cenário que ocorre bastante na Coreia do Sul e ocorre aqui no Brasil também. Então tem várias coisas que a gente pode observar nesse filme e tirar lições para cá, para o cenário do nosso país, tá? Então o filme ele trata dessa interação entre os Park e os Kim, né? Os Kim muito pobres e os Park muito ricos, tá? E a primeira grande coisa que salta aos olhos nesse filme é a forma como Bong Joon-ho monta esse filme, tá? E a maneira como ele filma ele. Então na forma como ele monta os cenários, na forma como ele posiciona a câmera, ele consegue deixar claro essa divisão entre pobres e ricos, tá? Então sempre que tem um personagem mais pobre, mais rico em cena, vai ter algum elemento ali, você pode perceber claramente ou através de nuances que vão acabar separando eles. Muitas vezes é uma pilastra ali dividindo ambos, muitas vezes é uma marcação no espelho, uma linha assim, sempre vai ocorrer essa divisão. E o filme Parasita é um filme bastante geográfico, digamos assim, porque ele usa bastante a arquitetura das casas para nortear os seus espaços, a sua montagem de elementos enquanto produção, enquanto filme, e para discutir também essa questão da desigualdade social. Então percebo que sempre que ele explorar a casa dos Park, que são os ricos ali, né, são cenários bem iluminados, né, onde o diretor faz geralmente long shots, né, planos maiores, mais abertos, né. A arquitetura ali é extremamente simples, com poucos elementos em cena, ou seja, uma arquitetura requintada de pessoas que têm uma condição social maior, né, ou mais exacerbada, digamos assim. E sempre que ele passa para a casa ali dos Kim, os cenários tem amontoados de coisas, né, ele fecha os planos, né, faz planos mais fechados para dar uma sensação de incômodo e confinamento, e os cenários também são mais escuros ali. Os personagens também, da condição pobre, quando eles transitam para a casa dos ricos, né, percebam no filme que a casa deles, ela fica abaixo do nível da rua, tá? É uma habitação desprovida de várias coisas, né? Então ela fica abaixo do nível da rua. A janela da casa é no nível da rua. E quando eles saem, se movimentam para a casa dos ricos, por isso que é um filme geográfico também, eles precisam se deslocar, subir algumas ladeiras, transitar de espaços mais baixos para mais altos, tá? Então o diretor marca isso também, essa questão das castas e da desigualdade social, na forma como ele filma. Então os personagens transitam para os locais mais altos, mas eles não podem ficar naquela condição. Depois eles têm que retornar para onde eles realmente vivem, tá? Então isso também é bastante interessante. A fotografia, como eu falei, tem essas questões de trabalhar com claro e com escuro, conforme cada classe social. E tem alguns takes muito interessantes. Assim, tem um principalmente que me chamou bastante
a atenção, inclusive já é um dos meus takes preferidos de cinema. Num determinado momento em que ocorre um enchente, o diretor faz um plongé, que é um plano acima dos olhos, assim. Na verdade é um plongé bem alto, porque é filmado de cima, né? Então estão os personagens ali transitando no meio da água, da enchente, e você tem uma luz laranja ali sobre eles, em meio à escuridão. A luz laranja no cinema, ela denota geralmente atenção, né? Ou até perigo mesmo, né? Digamos assim. Então, essa cena ela tem uma dualidade. Ela é bela pela forma como foi filmada, por causa da luz laranja e do enquadramento, mas ao mesmo tempo é uma cena trágica também, né? Então o diretor ele mede bem essas duas coisas, tá? Uma outra coisa interessante é o próprio título do filme, Parasita, né? E o diretor nos faz fazer essa reflexão, tá? Será quem seria o parasita, na verdade? Seria o pobre ou seria o rico, né? Então não quero dar spoilers do filme, mas os Kim ali, eles prestam serviços ali para os parques, tá? E eles vão depender de coisas ali que os parques vão estar fornecendo para eles. Só que nós temos que fazer a reflexão que os parques, né, principalmente o seu patriarca, que é dono de uma empresa de tecnologia, ele vende ali smartphones, celulares, é o que fica subentendido no filme, aplicativos, né? Logo no começo do filme, nós vemos os personagens ali, mesmo numa condição extremamente pobre, procurando ali o sinal do Wi-Fi dos vizinhos ali, né, para conectar o seu celular. Então, muitas vezes, né, apesar disso acontece em vários países subdesenvolvidos, como também em países desenvolvidos, apesar de faltarem vários aspectos aí da dignidade humana para as pessoas mais pobres, as pessoas consomem tecnologia. Às vezes uma pessoa dessa eventualmente vai ter um celular ali moderno, né? E quem fornece esse celular, os aplicativos, é a empresa do parque, né? Então, de certa forma, ele suga algo dos pobres ali, né? Para poder obter dinheiro, né? A mesma coisa é a relação da família Park e Kim no dia a dia, né? Por exemplo, a mãe, a matriarca ali dos Park, ela não consegue fazer uma refeição simples ali para o seu filho, algo que já é pré-processado, ali que é só ferver. Então ela tem que acionar a empregada, estando fora de casa, para que a empregada venha, faça aquilo para ela. Ou o filho ali tem problemas educacionais, né, dificuldades de aprendizagem, e os pais não conseguem sanar aquela problemática, né? Porque eles são extremamente omissos, né? São distantes, então ela acaba acionando um serviço, terceirizando um serviço para resolver um problema educacional do seu próprio filho. Então quem seria o parasita aí, né? Essa é uma questão que nós temos que discutir aí. Uma outra questão é a própria condição humana. Então o diretor também faz essa crítica. Muitas vezes nós transitamos, subimos para a classe média, ou melhoramos um pouco a nossa condição de vida, mas rapidamente nós desapegamos totalmente daquela condição que nós tínhamos anteriormente, que era a identificação com as classes ali mais pobres, né, que necessitam das coisas mais básicas. Então essa falta de identificação, à medida que a gente transita entre as classes sociais, também é explorada pelo diretor. E é um grande problema da humanidade em si, nós deixarmos de nos identificar com problemáticas que nós tínhamos anteriormente. E o diretor faz isso no filme através do olhar que ele tem sobre os Kim, que é a família pobre também, como eles vão interagir com outros núcleos pobres ali, tá? Então Parasita é um filme altamente geográfico, ele traz todas essas discussões super interessantes, e o que o diretor Bong Joon-ho mais quis explorar nesse filme é a imutabilidade que existe para nós em transitar entre essas classes, tá? O filme ele mistura vários gêneros, por isso que ele se destacou também. Tem momentos que vai ter suspense, tem momentos que vão beirar até o terror, o diretor até utiliza elementos disso no filme. Tem momentos até engraçados, de comédia até pastelão, né? Alguns até criticaram isso, mas vejam vocês aí, né? Ou até eu mesmo, né? Porque eu não tenho uma condição rica. Quantas vezes nós rimos das nossas próprias problemáticas ou da nossa própria dificuldade, né? Rimos para não chorar. Isso também está implícito no filme. E essa imutabilidade em transitar entre as classes, ela fica tão clara que no momento que um determinado personagem
de certa forma vai cruzar essa linha, e isso fica marcado através da montagem do filme, ele é severamente punido. Então o diretor reforça essa crítica de mostrar como é difícil para nós, né, transitar entre essas classes, ou até passar de uma classe menor para uma classe mais abastada, tá? Então o filme ele tem 3 atos também, ele tem praticamente um plot em cada final de ato, um plot twist, uma grande reviravolta que encaminha os personagens para outro ato, o que faz dele também um filme inovador aí na forma como ele é montado. Então recomendo a vocês todos, não vou falar mais nada para não dar spoiler, porque é interessante assistir o filme para criar os momentos de surpresa e também os momentos de reflexão. Assistam Parasita, do diretor Bong Joon-ho, vencedor dos Oscars, do Oscar de melhor filme e de melhor filme estrangeiro. Recomendo bastante, né? Sei que ele saiu há um tempinho aí atrás, mas ainda dá para dar essa conferida, tá bom? Agradeço mais uma vez, continue seguindo aí o Arte 79. Muito obrigado, gente.